Começamos agora mais um TV Câmara Entrevista e desta vez vamos conversar sobre um tema histórico e religioso que, mesmo sem você perceber, afeta a sua vida, a Reforma Protestante. Nossa conversa vai além dos fatos históricos que podem parecer distantes da nossa realidade aqui, para nos fazer entender as consequências no pensamento e na vida da nossa sociedade, 500 anos após a publicação das 95 teses de Lutero na cidade de Wittenberg, na Alemanha. Para isso, eu converso com o Bruno Elmano, que é jornalista da Rede Novo Tempo de Comunicação. Seja bem-vindo ao TV Câmara Entrevista, Bruno. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Bruno, para começar a nossa conversa, quem foi Lutero? Lutero era um monge católico, né? E que foi o homem que mudou a história da igreja cristã. Um deles, né? Porque antes de Lutero, outros líderes religiosos já tentavam promover uma certa reforma dentro da igreja católica. Mas acho que o contexto histórico no qual Lutero estava inserido, a sociedade na qual ele estava inserida, talvez estivesse mais pronta para uma mudança. E ele foi um dos mais firmes nesse sentido. Então, quando ele afixa as teses, né, as 95 teses, na porta lá da igreja, o que acontece é que aquilo ganha uma repercussão maior, o que em outro momento, antes dele, não teria tanta condição, né? A gente tem a questão da prensa móvel, por exemplo, é naquele momento que tem a prensa móvel disponível para que aquelas teses fossem distribuídas. E quando pedem também para Lutero se retratar, ele não se retrata, ele não volta atrás das mudanças. Ele criticava o pagamento de indulgências, né? O pagamento por perdão, sendo bem claro. As pessoas compravam o perdão com dinheiro, recebiam para isso um papel, um certificado de que elas estavam perdoadas dos pecados delas, que tinha inclusive prazo de validade. E Lutero combatia essa prática dentro da Igreja Católica, era isso que ele tratava nas teses dele. E aí, a partir disso, esse monge católico não volta atrás, ele critica inclusive o Papa, e por ele não voltar atrás, ele consegue agrupar um número de pessoas considerável em torno das ideias dele. Essas ideias começam a se difundir. Agora, outras pessoas como ele tiveram ideias parecidas em outros lugares do mundo ao mesmo tempo. E essas ideias todas mudaram a igreja cristã, né? Causaram a reforma protestante. Lutero queria uma reforma dentro da igreja católica. Isso é uma grande verdade, que inclusive os católicos abordam até hoje. Isso é realmente verdade. Ele não queria dividir, ele queria uma igreja única. Só que ele não viu a condição para isso. A Igreja Católica não mudou como ele imaginava que deveria mudar. Então, a partir disso, algumas denominações cristãs surgem no mundo, não só por causa de Lutero, claro, mas algumas denominações protestantes, cristãs, mas diferentes da religião católica surgem no mundo. E aí mudam o entendimento de toda a sociedade. Isso se arrasta até hoje. O movimento evangélico, por exemplo, é todo derivado da reforma protestante. A gente vê no Brasil, atualmente, um crescimento grandioso do número de evangélicos no país, principalmente, talvez desde a década de 80, mas se intensificando muito nos últimos anos. E isso tem muito a ver com a reforma protestante. É interessante que, tipo, aqui no Brasil, realmente, o crescimento das igrejas evangélicas é grande, e o crescimento das igrejas protestantes. Por outro lado, contraditoriamente, na Europa, onde surgiu a reforma, onde que brotou tudo, aconteceu toda essa efervescência que espalhou pelo mundo, na Europa, a gente ouve falar que as igrejas protestantes estão morrendo. Você esteve lá, Bruno, o que você acha disso? É realmente verdade? Você escutou algumas pessoas? O que elas têm a dizer sobre isso? Não são nem só as igrejas protestantes, são as religiões cristãs de uma maneira geral. A fé de uma maneira geral, então, você acha? O ateísmo é muito forte e tem crescido muito na Europa. Acho que isso tem a ver com uma questão social. Tem aquela tese de que quando você não precisa de Deus, está tudo bem na sua vida, você não precisa de Deus, você deixa de buscar a Deus. A realidade na Europa é bem melhor, por exemplo, do que no Brasil. Isso é uma das questões envolvidas.
Mas tem outras questões, por exemplo, na cidade de Lutero, né, Wittenberg, na Alemanha, onde ele afixou as teses, onde ele morou durante toda a vida adulta dele, onde ele trabalhou. 90% das pessoas hoje nessa cidade não acreditam em Deus, são ateístas. 90% na cidade de Lutero, você vai pensar, né, que absurdo, mas aí também tem uma explicação histórica mais recente que não tem muita relação com a Reforma Protestante, que é o pós-Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra, a Alemanha é dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental sob influência soviética, comunista, que desacredita totalmente Deus, religião e etc., faz com que as pessoas que vivem naquele contexto se encaixem mais nessa questão social, de não acreditar em Deus. Então hoje, pós-Segunda Guerra Mundial, né, a gente passou já 70 anos da Segunda Guerra Mundial, praticamente todo mundo que mora na cidade nasceu depois da Segunda Guerra. Aí você tem uma explicação. Todos nasceram, a maioria nasceu sob influência comunista, principalmente até antes da divisão, antes da reunificação. Então, com essa influência, eles deixam de acreditar em Deus. Mas, é claro, por exemplo, a Suécia. Suécia é um país que teve uma influência luterana muito grande, desde o século XVI até o ano 2000, a Suécia tinha uma relação entre igreja e Estado de maneira oficial. A sociedade sueca, o poder, né, o governo, tinha a Igreja da Suécia como uma religião oficial do Estado, e a Igreja da Suécia é evangélica luterana. Então, aí você pensa, um país tão desenvolvido com uma ideia tão ultrapassada como união entre Igreja e Estado. Isso acontece ainda em outros países nórdicos, né? Mas a Suécia separou em 2000. E ainda assim, na Suécia, hoje, 29% das pessoas apenas se dizem religiosas. E 8% vão à igreja com alguma frequência. E aí não tem explicação de comunismo. Então não é só o comunismo que tem a ver com isso. A própria igreja da Suécia tem dificuldade de explicar os motivos disso. Agora, eles são muito relacionados justamente a influências não tão positivas dessa união entre igreja e Estado. Isso não é saudável. A gente tem vários exemplos no mundo atualmente. A democracia, uma ideia tão consolidada, ela não aceita esse tipo de situação. E aí você tem a sociedade da Suécia desenvolvida, as pessoas com ideias inovadoras, é um país muito industrializado, que tem um desenvolvimento grande, empresas inovadoras como Spotify vem de lá. Então, assim, é uma sociedade que, ao longo dos anos, perdeu essa relação com a fé, justamente por não ver influências tão positivas da igreja na sociedade, ou por não se atrair por essa relação. Porque também no passado, a igreja tinha um controle muito grande na sociedade, punindo quem não agia de acordo com as normas da igreja, o que é uma ideia completamente contrária ao ideal luterano. Exatamente. Então, não faz sentido nem para a origem e nem para o que os protestantes veem hoje. Então, apesar de ser uma igreja protestante, não traz um ideal protestante, não trouxe. Hoje a igreja mudou o perfil, né? Talvez uma nova reforma ali dentro, a igreja mudou um pouco o perfil lá, a igreja da Suécia. Então, esse contexto todo mudou, mas são vários fatores que fazem com que, principalmente europeus, não acreditem mais em Deus, né? O protestantismo, o catolicismo, e qualquer outro tipo de religião não cresce muito na Europa atualmente. É claro que nos países católicos isso é um pouco diferente. Nos países católicos você vai ter Itália, Espanha, Portugal. Historicamente são países mais relacionados à Igreja Católica. O cenário é um pouco diferente, mas mesmo assim também não há um grande número mais de católicos nesse país, pelo menos
não praticantes, né? Existe no Brasil, por exemplo, um grande número de católicos, mas nem todos são praticantes. Talvez a grande maioria não seja. Então é um cenário talvez parecido com isso. Ok. Vou voltar um pouco, eu fugi aqui, voltei, saí lá de 500 anos atrás, vim para cá, agora eu quero voltar aos 500 anos lá. As 95 teses de Lutero, elas podem ser resumidas em mais ou menos 5 teses. Vamos tentar simplificar bem. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas 5 teses, só a graça, só a fé, somente Escritura. só a escritura. Fala um pouquinho para a gente, explica para o nosso leitor, para a gente entender o que foram essas 95 teses resumidas em poucas palavras. O que Lutero combatia realmente, Lutero via, o grande problema que Lutero via na igreja era justamente a forma de salvação que a igreja pregava naquele momento. Então a igreja pregava que para você ser salvo por Deus, e isso era uma coisa importante para as pessoas na época, até hoje, para quem é protestante, para quem é católico, continua sendo, ou para quem tem qualquer tipo de religião, isso continua sendo um fator determinante no estilo de vida. Mas naquela época todo mundo praticamente vivia sob esse conceito. Então a salvação era ainda talvez mais importante para a sociedade, na visão da sociedade, do que é hoje. E a forma de salvação que a Igreja Católica trazia naquela época, ela era baseada nas obras. Então você tinha uma série de coisas que você deveria fazer para ser salvo. Entre essas coisas, a igreja, por exemplo, naquela época tinha a ambição de construir grandes templos. A Basílica de São Pedro, ela começa a ser construída em 1506. Lutero afixa as teses em 1517, 11 anos depois. Então é um período de construção do que é até hoje o maior templo católico do mundo, a Basílica de São Pedro. Então precisava de muito dinheiro. E a Igreja Católica, com alguns líderes ambiciosos, passa então a cobrar dinheiro para... Isso já era historicamente feito, mas isso foi intensificado. Então passa a cobrar dinheiro por perdão. Então as pessoas que se viam com algum tipo de pecado tinham que pagar para serem perdoadas. E aí, voltando naquele ponto que eu falei, elas pagavam lá o que tinham, o valor estipulado, ganhavam um certificado e tinham aquele perdão por um determinado tempo, 8 anos mais ou menos. Lutero viu isso e falou, isso aqui está errado. Por quê? Ele, alguns anos antes, em 1511, indo aí bem para a parte histórica, ele tinha ido ao Vaticano. Lá ele se deparou com algumas coisas que ele não achou tão interessantes, não achou positivos para a igreja. E aí ele sobe de joelho um lugar que chama Escada Santa. E aí quando ele está subindo, o relato é de que ele tem uma iluminação, de que aquilo está errado. Por que ele está subindo? Ele foi ali para subir de joelhos para interceder pela alma de um parente que já estava morto. E ele teve que pagar para isso. E aí, quando ele estava subindo, ele pensou, isso aqui não está certo. E aí, depois ele passou a estudar a Bíblia, foi ver os conceitos bíblicos para ver se essa ideia tinha sentido. E aí ele descobriu que não tinha. E aí, então, ele vem com as 95 teses, mostrando como a Bíblia tinha argumentos contrários às práticas católicas daquela época. E aí, a partir disso... vem essas ideias das 5 solas, né? Os ideais de Lutero, somente a graça. Então você é salvo não pelas obras, mas pela graça de Deus. Então você não tem que fazer nada, você depende da graça de Deus. Somente a fé, que é justamente você precisa acreditar que você vai ter essa graça divina. Somente as escrituras, então ele coloca a autoridade bíblica toda, a autoridade divina toda como passada através da Bíblia. Somente Cristo e glória somente a Deus. Então ele tira também, através desses argumentos, um pouco do que seria o poder papal, que é um humano intercedendo por Deus. Ele desmontou a igreja romana, na verdade, né, com tudo isso. Exatamente. E a crítica dele era justamente muito direcionada ao Papa.
E isso foi o que complicou a situação dele dentro da Igreja Católica. Mas ele dizia, você não precisa de um intercessor para chegar a Deus. Você vai direto a Deus. E essa é a grande mudança de visão que os ideais de Lutero trazem para a sociedade. Muita gente, por exemplo, relaciona isso a liberdades individuais. E isso fica muito claro, porque você deixa essa ligação, você deixa de depender da igreja para ter a sua vida comum. Você passa a ser mais livre individualmente para fazer aquilo que você bem entender. Isso, mais tarde, vai causar... não é uma relação direta, não é que Lutero tenha brigado pelos direitos humanos, mas é justamente esse princípio de liberdades individuais trazido, que foi implementado pela ideia de Lutero, que mais tarde vai resultar na luta por direitos humanos, na luta por liberdade religiosa, e por aí vai. Não é uma coisa que, Lutero brigou pela liberdade religiosa, não. Mas a ideia que ele trouxe lá no começo inspirou outras pessoas depois a usarem esse princípio na luta por direitos religiosos, individuais, civis, a igualdade entre os humanos, né, entre diferentes raças, por exemplo. Então, esses princípios protestantes são muito importantes justamente por causa disso. Eles mudam a visão da sociedade. É claro que isso também se perde um pouco ao longo do tempo. Então, se você fala de liberdade individual, mas a gente tem, por exemplo, a sociedade americana. Na sociedade americana, o que prevalece é o individualismo. Então, é uma distorção, talvez, do que seja a liberdade individual. E esse individualismo tem uma série de consequências para a sociedade, né? Por exemplo, a ausência, a vontade de maior ausência do Estado na sua vida, né? Que hoje é uma ideia muito relacionada à esquerda, mas que, na verdade, tem esse princípio. Os protestantes... Desculpa, a esquerda não, a direita, tá? É muito relacionada à direita. A direita prega que o Estado não tem que ter uma intervenção clara no cotidiano, na forma como você vive, tanto no seu estilo de vida, como no seu negócio e etc. A esquerda é o contrário disso, perdão. E é um pouco do que traz a sociedade americana, até com o Trump agora, que foi eleito, inclusive, também por influência dos protestantes, mas não porque os protestantes veem no Trump uma figura protestante que briga pela família e etc., mas sim porque eles veem no Trump alguém que economicamente vai proteger um pouco mais o individual. Não só economicamente, mas em questões legais também, vai proteger mais os direitos individuais. E aí é diferente da Hillary, no caso, né? Isso tem a ver com a eleição. Então, é uma questão bastante complexa, que tem muitas raízes e que chegam até a nossa sociedade hoje. Sobre isso a gente teria muito para falar, inclusive em relação ao Brexit e outras coisas mais, mas a gente vai parar por aqui, porque a gente tem outros assuntos. Eu quero voltar aqui para o Lutero. Não tanto para o Lutero, mas o Vaticano ele emitiu um selo comemorativo dos 500 anos da Reforma. A gente tem o selo aí, eu queria que o pessoal da técnica colocasse. Bruno, é o 5º centenário da Reforma Protestante. Como que a Igreja Católica, que aparentemente saiu perdedora nessa história, como que a Igreja Católica vê a Reforma hoje, 500 anos depois do acontecimento? Olha, já há algum tempo, quando essas comemorações em torno dos 500 anos começaram, até antes disso, na verdade, a Igreja Católica vem se reaproximando de igrejas protestantes. Então, por exemplo, no ano passado, em outubro do ano passado, quando começou o ano de comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante, teve uma celebração muito grande na Suécia, que envolveu o Papa
e a Igreja da Suécia, que é uma igreja protestante, uma das maiores igrejas protestantes do mundo, a maior igreja luterana do mundo hoje é a Igreja da Suécia. E então teve essa celebração que uniu protestantes e católicos, os maiores líderes desses dois segmentos. E eles assinaram, inclusive, documentos demonstrando a vontade de se unirem mais em torno de questões em comum. Por exemplo, hoje os dois já veem a salvação, que foi o princípio divisor, o divisor original, como uma coisa só. Já vem igual essa situação. Então foi assinado, não foi o primeiro documento assinado nesse igual, sentido. Desculpa, entendem a salvação pela graça também e pela fé. Exatamente. Há um documento assinado. É claro que você vê as práticas da Igreja Católica, você continua tendo a figura de um intercessor e etc. As obras ainda fazem parte, né, da liturgia católica, mas existe documento assinado por católicos e protestantes que mostram que eles entendem algumas coisas da mesma maneira, inclusive essa questão da graça, que originalmente foi o que as dividiu. Mas, então, protestantes e católicos nunca estiveram tão unidos como agora, 500 anos depois. E não é só a Igreja Luterana, a gente está falando de igrejas reformadas no mundo inteiro. No documentário que eu fiz a respeito dos 500 anos, das consequências da Reforma Protestante, a gente conversou com a Igreja da Suécia, com representantes do Vaticano e com jornalistas envolvidos na cobertura diária. Também conversamos com um representante da Comunhão Mundial das Igrejas Reformadas e todos são unânimes nessa análise de que nunca foi tão próxima a relação entre Igreja Católica e Igreja Protestante. Agora, isso também pode ter a ver com os fatores sociais que a gente vive hoje em dia, não é? O crescimento, por exemplo, do islamismo na Europa, a liberação do aborto, a igualdade de gêneros que tanto se discute aqui no Brasil e fora. Será que isso também, essa união dos princípios cristãos, ainda que as práticas sejam diferentes, não tem a ver com esses fatores sociais que englobam o mundo hoje? Acho que sim, acho que tem. Isso não é uma coisa declarada com todas as letras, mas é possível interpretar dessa maneira também. O que eles declaram oficialmente é que existem interesses comuns, de como essas religiões podem ajudar o mundo. Então, por exemplo, algumas dessas questões, a principal delas, refugiados e migração. Um tema muito importante para a Europa como um todo, para o Oriente Médio, e no qual o cristianismo está envolvido, as igrejas cristãs na Europa estão envolvidas para tentar auxiliar de alguma maneira a sociedade. Então eles se veem com esse propósito de ajudar migrantes e refugiados, mas também tem questões ambientais. Mudança climática no mundo inteiro. O Papa mesmo lançou uma encíclica não faz muito tempo falando do meio ambiente. E ele quer a ajuda de protestantes na promoção desses ideais. Agora, existem também questões ambientais, como você falou, questões sociais, como você falou, e que têm um impacto maior na sociedade. Mas, oficialmente, o que eles tratam é de questões globais, comuns, problemas da sociedade que eles podem ajudar estando juntos. Migração e meio ambiente, principalmente. Tá certo. Bruno, a gente vai dar uma pequena pausa aqui. Nossa conversa está muito boa, eu tenho muito mais para perguntar ainda para o Bruno, mas a gente vai parar um pouquinho. O Bruno é editor-chefe de jornalismo da Rede Novo Tempo de Comunicação e nesse rápido intervalo a gente vai aqui só tomar uma água, aqui respirar um pouquinho, mas a gente volta em instantes.